Bom dia, gente, sejam bem-vindos. Estamos no capítulo 3 do livro de Lamentações. E é isso, vamos começar orando. Hoje o nosso capítulo é bem longo e muito bom, como tem sido o livro de Lamentações, e que a gente possa aprender, então, bastante aí. Amém? Amém, Jesus, obrigada pelo dia de hoje, Pai. Colocamos diante de Ti este momento, essa palavra. Fala conosco aos nossos corações, nos dê orientações, direção, que o Senhor quer seguir aqui nessa live, que não eu, mas o Teu Espírito Santo fale através de mim. Enche este lugar, encha o lugar onde cada um dos meus irmãos estão, Senhor, para que nós possamos ouvir o Senhor falar, sentir a Tua presença. Em nome de Jesus, eu ministro vida, Deus, neste lugar onde há morte, alegria, Deus, no lugar onde há tristeza e choro. Em nome de Jesus, Paizinho, esperança, uma esperança renovada, Deus, sobre a vida de cada um que hoje se encontra sem esperança. É o que eu oro, que eu te peço em nome de Jesus. Amém? Bora. Mas é assim, por que eu comecei orando sobre esperança? Porque esse capítulo, ele de fato vai falar sobre isso, sobre essa esperança. O autor, né, que a gente fala que é Jeremias, o autor, e aliás tem uma referência aqui, não, acho que não é aqui não, enfim, fala sobre Jeremias, e aí, não, o autor, então, ele vai discorrer que Deus o maltratou, sabe? Que Deus, poxa Deus, você deixou isso tudo acontecer comigo, é sério mesmo. Mas em determinado momento ele fala, cara, mas Deus, ele muda a sorte de qualquer um a qualquer tempo. Então, vamos começar lendo e aí a gente vai vendo o que o Senhor fala conosco a respeito disso. Então vai dizer assim no capítulo 3. Eu sou aquele que sabe o que é sofrer os golpes da ira de Deus. Ele me levou para a escuridão e me fez andar por caminhos sem luz. Com a sua mão me bateu muitas vezes, o dia inteiro. Deus fez envelhecer a minha carne e a minha pele e quebrou os meus ossos. Em volta de mim, ele construiu um muro de sofrimento e amargura. Ele me fez morar na escuridão como se eu estivesse morto há muito tempo. Deus me amarrou com pesadas correntes. Estou na prisão e não posso escapar. Grito pedindo socorro, mas ele não quer ouvir a minha oração. Não posso seguir em frente, pois com grandes blocos de pedra ele fechou meu caminho. Deus tem sido para mim como um leão de tocaia, como um urso pronto para atacar. Ele me afastou do caminho, me fez em pedaços e depois me abandonou. Ele armou o seu arco e fez de mim o alvo das suas flechas. As flechas atiradas por Deus entraram fundo na minha carne. O dia inteiro as pessoas riem de mim. Elas zombam de mim nas suas canções. Deus me encheu de comidas amargas e me fez beber fel até eu não poder mais. Ele esfregou meu rosto no chão e quebrou os meus dentes nas pedras. Já não sei mais o que é paz e esqueci o que é felicidade. Não tenho muito tempo de vida e a minha esperança no Senhor acabou. Eu lembro da minha tristeza e solidão, das amarguras e dos sofrimentos. Penso sempre nisso e fico abatido. Mas a esperança volta quando penso no seguinte: o amor do Senhor Deus não se acaba e a sua bondade não tem fim. Esse amor e essa bondade são novos todas as manhãs. E como é grande a fidelidade do Senhor. Deus é tudo o que tenho, por isso confio nele. O Senhor é bom para todos os que confiam nele. O melhor é ter esperança
e aguardar em silêncio a ajuda do Senhor. É bom que as pessoas aprendam a sofrer com paciência desde a sua juventude. Quando Deus nos faz sofrer, devemos ficar sozinhos, pacientes e em silêncio. Devemos nos curvar humildes, pois ainda pode haver esperança. Quando somos ofendidos, não devemos reagir, mas sim suportar todos os insultos. O Senhor não rejeita ninguém para sempre. Ele pode fazer a gente sofrer, mas também tem compaixão, porque o seu amor é imenso. Não é com prazer que ele nos causa sofrimento ou dor. Deus sabe quando neste país os prisioneiros são massacrados sem compaixão. O Deus Altíssimo sabe quando são desrespeitados os direitos humanos que ele mesmo nos deu. Sim, o Senhor sabe quando torcem a justiça num processo. Ninguém pode fazer acontecer nada se Deus não quiser. Tanto as coisas boas como as más acontecem por ordem do Deus Altíssimo. Por que nos queixarmos da vida quando somos castigados por causa dos nossos pecados? Examinemos seriamente o que temos feito e voltemos para o Senhor. Abramos o nosso coração a Deus que está no céu e oremos assim. Ó Deus, nós pecamos, nos revoltamos e não nos perdoaste. Tu ficaste irado conosco, nos perseguiste, nos mataste sem dó nem piedade. Tu te cercaste de nuvens para que as nossas orações não chegassem a ti. Fizeste com que as nações olhassem para nós como se fôssemos um monte de lixo e refugos. Somos insultados por todos os nossos inimigos. Temos vivido no meio de medos, perigos, desgraças e destruição. Dos meus olhos correm rios de lágrima por causa da destruição do meu povo. Sem parar, os meus olhos vão derramar lágrimas até que o Senhor olhe lá do céu e nos veja. O meu coração sofre muito quando penso no que vi acontecer com as mulheres da minha cidade. Os meus inimigos, que não tinham razão para me odiar, me caçaram como se eu fosse um passarinho. Eles me jogaram vivo num poço e o taparam com uma pedra. A água subiu acima da minha cabeça e eu pensei, estou perdido. Do fundo do poço gritei, pedindo a tua ajuda, ó Senhor. Roguei que me escutasses e tu ouviste o meu grito. No dia em que te chamei, chegaste perto de mim e disseste, não tenha medo. Ó Senhor, tu vieste me socorrer e salvaste a minha vida. Julga a meu favor, ó Senhor, pois conheces as injustiças que tenho sofrido. Tu sabes como os meus inimigos são vingativos e conheces os planos que fazem contra mim. Ó Senhor Deus, tu ouviste os seus insultos e conheces todos os seus planos. Tu sabes que o dia inteiro falam contra mim e planejam me prejudicar. Tu vês que em todos os momentos eles zombam de mim. Ó Senhor, dá-lhes o que merecem. Castiga-os pelo que têm feito. Amaldiçoa-os e faze com que eles caiam no desespero. Persegue-os na tua ira, ó Senhor, e acaba com eles aqui na terra. É isso. Eu quis ler todo o capítulo e falar depois, porque senão a gente passa muito do nosso tempo, né? Porque eu saio comentando ponto a ponto. Então agora a gente volta um pouquinho. Então o capítulo começa falando que Deus o fez sofrer, como a gente falou aqui no início, né? Vamos colocar como se fosse Jeremias mesmo, até porque aqui a gente vai ver logo no final que tem uma parte que fala que joga num poço, tapa com pedra, a água sobe acima da cabeça. Então a gente imagina que seja aquele dia mesmo que ele foi jogado ali naquele poço de lama, né? Então aqui o autor de Lamentações está falando, cara, Deus, olha só, ele construiu em volta de mim um muro de sofrimento e amargura. Ele me bateu muitas vezes e ele fala isso como se fosse o próprio Deus, como se o próprio Deus tivesse deixado certas coisas acontecerem com ele, né? Não posso seguir em frente, pois com grandes blocos de pedra ele fechou o meu caminho.
Sabe quando você, tipo, tenta buscar ali uma saída, um emprego, algo, sabe? Você vê, cara, todas as portas estão fechadas, parece que tudo que eu faço não dá certo, sabe? Deus tem sido para mim como um leão de tocar e ele me afastou do caminho. Aí ele fala assim, ele armou o seu arco e fez de mim o alvo das suas flechas, não é possível, né? Parece que, tipo, ele só tem acertado em mim, ele só tem olhado para mim nesse mundo e só tem só comigo as coisas não dão certo, só comigo, sabe, tipo, tá tudo errado. Deus me encheu de comidas amargas, me fez beber o fel, e essa é a realidade, então, do autor desse livro, né? Esse é o tipo de pensamento que ele tem em um determinado momento da vida dele. E aí ele vai e ele fala, eu lembro da minha tristeza e solidão, penso sempre nisso e fico abatido. Mas aí, a esperança volta quando eu começo a pensar, quando eu começo a meditar neste livro, sabe? Quando eu começo a parar de olhar para os problemas, quando eu começo a olhar para Deus e falar, cara, quem realmente Deus é? Será que realmente Deus é isso? Será que essa visão que eu estou tendo de Deus é de Deus mesmo? Será que realmente é Deus que está me fazendo passar por tudo isso? E aí ele pensa, o amor de Deus não se acaba. A sua bondade, ela nunca tem fim. Esse amor e a bondade, elas se renovam a cada manhã e por elas são a causa de não sermos consumidos. O Senhor é bom para todos aqueles que confiam nele. O melhor é ter esperança e aguardar em silêncio. Então, o autor do livro, e eu às vezes fico pensando salmista, né? Porque a gente vê alguns salmos em relação a isso. Meu Deus, você me falando aqui. Então, a gente vê o autor do livro, ele parando, ele raciocinando, porque a princípio ele tá vendo os gigantes, ele tá vendo os problemas, ele tá vendo o que tá acontecendo com ele tá vendo como ele é a vítima, ele tá vendo como a vida dele tá infeliz, tá isso, tá aquilo. E uma das coisas que eu coloquei no meu caderno é: o problema não é o que fazem com você, o problema é você fazer o que fazem com você, né? Enfim, não vou nem falar sobre isso, porque é outra linha de raciocínio que eu segui no tempo que eu tava. Mas é isso, sabe? Às vezes a gente tá se olhando, tá focando demais nos nossos problemas, a gente tá começando, tá falando, caraca, Deus, e aí? Que não sei o quê, sabe? Enfim, eu também não vou falar sobre algumas coisas aqui. E aí o autor, então, ele começa a olhar e falar, cara, mas Deus não é isso, eu tenho certeza que não é. Eu tenho certeza que Deus não é assim, que, sabe, eu já vi outras coisas, eu já provei de outras coisas, eu vejo o que ele faz, eu vejo quem ele é, eu vejo o mundo que ele criou, eu vejo a maneira perfeita que ele me fez, eu vejo isso, eu vejo aquilo, e eu sei que o Senhor não é assim. E aí ele fala, e o melhor então é eu aguardar. Por quê? Porque tem vezes que são fases que a gente tá passando, que tá difícil mesmo, que aquilo ali tá te esticando. Ontem eu postei algo aqui sobre amizade, sabe? Eu tive uma fase da minha vida que eu era... Gente, eu tinha tantos amigos que, sério, as pessoas ficavam me puxando assim, eu tinha que ir pra lá, tive que ir pra cá, e eu ficava tentando agregar, eu sou um pouco agregacionista, então eu tentava colocar todo mundo, ai gente, vamos sair, então vamos também, que não sei o quê, e os grupos não queriam, os grupos queriam sair aqui, e eu ficava naquela divisão e todo mundo me queria, e eu ficava assim, caraca, velho, eu sou muito importante. Gente, de repente, e
além disso, vieram uma série de outras coisas. E a gente às vezes pode se colocar como uma vítima, como, nossa, olha o que estão fazendo comigo. Ou a gente pode ver o lado belo dessas coisas. Cara, o Senhor tá me chamando para um tempo de solitude com Ele, de solidão com Ele, de estar mais perto dEle. Ele quer uma amizade comigo, então eu conheço o Senhor, não é o Senhor que tá me fazendo mal, me fazendo ficar sozinha, não, né? Ele não tá sendo mal de me deixar sozinha, nem as pessoas são cruéis comigo, não é sobre isso. O que que eu posso tirar disso? Sabe, o que que eu posso te extrair de melhor disso? E aí, aqui ele vai falar sobre isso, né? E eu vou continuar na minha legenda, porque acabou o meu tempo. Mas ele vai falar, e é bom que as pessoas aprendam a sofrer com paciência desde a sua juventude. E aí ele vai falar um pouco sobre esse silêncio, sobre esse aguardar. E aí eu continuo na legenda, tá bom? Beijo, boa semana, Deus abençoe.